pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. Hoje eu vou dar continuidade ao tema da semana passada que eu mencionei sobre as beliscadas, aquela escorregada na dieta. Lembra que eu mencionei sobre um mecanismo que pode estar por trás disso? Pois é sobre a escassez que eu quero falar com vocês hoje. Aquele pensamento de é só hoje, amanhã eu volto para a rotina normal, já abre um leque de oportunidades de como você furar a dieta ou o seu plano alimentar. Outra questão é quando você inicia uma dieta e já vai restringindo alguns alimentos e naturalmente aumenta a vontade de comer certos tipos de alimentos que antes você não tinha. É como está acontecendo agora na pandemia, né? Antes você não saía de casa, mas agora que está proibido a gente quer sair de casa. Acontece, né? Mas por que será que isso acontece? Vem comigo que hoje a gente vai falar sobre isso. Mamíferos. E como animais, diante de uma escassez, de uma restrição, o nosso corpo entende como um alarme, como uma emergência e começa a disparar sinais de fome, pensamentos em alimentos para garantir a sobrevivência da espécie. E além disso, no nosso cérebro tem uma estrutura que está a todo tempo tentando captar sinais de prazer, como um Wi-Fi, em tudo que a gente enxerga. Aquele pão que a gente toca e tá fofinho, aquele cheiro, escutar um croque de algum alimento, ver alguma propaganda. E assim que a gente entra em contato com esse estímulo, aumenta, dispara um hormônio chamado dopamina no nosso sangue de uma maneira tão brusca que é quando a gente começa a salivar, que dá aquela vontade desesperadora de comer aquele alimento. Então você acaba se sabotando, criando essa ideia de que precisa necessariamente, enlouquecidamente, atender essa vontade, porque depois não vai ter mais essa oportunidade de comer esse certo tipo de alimento. E aquela vontade que estava sufocada há tanto tempo, com aquela mordidinha, dá um boom de hormônios de prazer, fazendo você comer além do limite fisiológico. E daí acontece outra coisa, a síndrome do jaquê. Já que eu comi esse pedaço, vou aproveitar agora, vou socar esse pão, vou socar esse doce, vai socando açúcar, tempero, tudo que é de bom no corpo. E amanhã é outro dia, vem em minha dieta, foco, força e fé. Aí você soca comida no seu corpo, um excesso de comida, sente culpa por aquilo e já pensa na restrição do próximo dia. Por exemplo, eu gosto muito de comer pão. Nossa, Logan, você come pão? Já falamos sobre isso, vou indicar um vídeo muito bom, tá aqui nos cards, minutos 5 e 25. Continuando, uma coisa que às vezes eu faço é evitar de comer pão porque eu acabo me sentindo meio desconfortável. Mas quando minha mãe faz pão, eu não resisto. E acabo pesando um pouco a mão no pãozinho. E daí eu acabo ficando brava com ela porque ela fez pão e eu não consigo me controlar e ela tem que parar de fazer pão. Olha as ideias, né? Será que é a minha mãe que tem que parar de fazer pão? Ou eu tenho que me responsabilizar pela minha alimentação com consciência e comer com moderação o meu pão? Um pouco cada dia, um pouco na semana, para evitar esses excessos. Entende o que está acontecendo? É como se fosse uma mola, a gente tá puxando ela, puxando, tirando, restringindo várias coisas e quando vem a tentação e a gente come, solta ela com tudo. E vai muito mais longe do que estava acostumada a ir, por conta daquela vontade, daquela ideia de que não vai ter mais, então eu vou aproveitar agora nesse momento e vou comer descontroladamente. O que muito acontece é a gente preferir o prazer imediato, tá focado só no prazer imediato de comer aquilo ali, e esquecer das consequências tardias, dos resultados tardios, daquela frustração de ter exagerado, daquela culpa, daquele desconforto fisiológico mesmo, do que eu viver uma vida com liberdade, responsabilidade, autonomia dos meus alimentos, escolhas corretas em relação à quantidade, frequência, moderação, para eu ter uma vida com prazeres pequenos a curto, médio e longo prazo. Eu ter essa responsabilidade, entender qual é o meu objetivo para esse momento e ter uma vida, um estilo de vida condizente com esse objetivo. E esse objetivo desse primeiro momento é o meu prazer a curto prazo. E o resultado que eu consigo com isso, com esse esforço, com essa dedicação, é o meu prazer a longo prazo. Então, o que a gente tem que fazer é eliminar essa ideia de escassez, de que eu não posso, de que não vai estar mais disponível para mim. É a ideia de 880, ou eu não como nada, ou eu vou comer mesmo. É essa questão de dar poder demais pro alimento, deixar ele te dominar. Tem uma relação de tapa e beijo. Eu amo aquele alimento, eu deixo a vontade de falar mais alto e depois aquele excesso me faz
mal, me deixa frustrada, que não é uma relação saudável com o alimento que você tem que ter. E você vai abandonando seus objetivos, vai postergando a busca por você querer ter um corpo em que você se sente bem, porque você acha que não é pra você, porque você acha que não é capaz, porque você acha que não vai conseguir, pelo seu histórico anterior, desse efeito sanfona, do efeito de que você não consegue se controlar com determinados alimentos porque eles te dominam. Então, será que você precisa comer em excesso porque vai acabar o pão do mundo? Vai descer ETs aqui e acabar com todos os celeiros de trigo do mundo e não vai existir mais pão? A mesma coisa com doce, eles vão estar aqui disponíveis. A escolha e responsabilidade é sua, de querer exagerar ou não, porque vai estar ali disponível. É a questão de comer com uma moderação em relação à quantidade e à frequência na semana. Você equilibrar a sua refeição ao longo do dia para não descontar toda noite em um jantar, na ceia ou no almoço. Ter esse equilíbrio, o equilíbrio é a chave de tudo, tá certo? Então, olhe esse objetivo, veja o que é preciso para isso e se liberte dessa questão de escassez, de restrição e faça sua alimentação, suas refeições com muita responsabilidade e consciência para evitar esses exageros que vão te levar à culpa. Você ter um prazer tanto imediato como duradouro. Bom, o vídeo de hoje foi esse, eu espero que vocês tenham gostado. Comente aqui embaixo o que vocês acharam do vídeo. E também não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like, ativar as notificações e também me seguir nas redes sociais, que todos os dias eu posto alguma coisinha que pode ser interessante para você. Um Feliz Natal cheio de luz e ressurreição na vida de vocês. Um beijo e fiquem com Deus!